Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos conversar sobre As Boas Mulheres da China, da escritora Xin Han. Esse aqui é um livro de não ficção, um livro-reportagem, e eu li nessa edição da Companhia das Letras, Companhia de Bolso. E ele foi traduzido por Manuel Paulo Ferreira. E a Xin Han ela é escritora, jornalista e também radialista. Ela trabalhou em Nanquim até 1997 e depois ela se mudou para Londres. E aqui ela relata que ela tinha um programa de rádio chamado Palavras na Brisa Noturna. E durante o programa ela lia cartas de ouvintes. Então esse livro aqui, ele é resultado das entrevistas que a Xin Han ela fez com mulheres chinesas. E essas entrevistas ela fez durante os anos de 1989 até 1997. E ela entrevistou mulheres chinesas de diferentes idades, diferentes condições sociais, para poder compreender a condição feminina da China e também para poder conhecer as mulheres chinesas. E aqui ela coloca também que ela conquistou esse espaço, né, para que as pessoas pudessem desabafar, respirar. Só que aqui, como ela fala, ela conquistou, na verdade, um pequeno espaço, porque esse momento em que ela conversava, né, com as mulheres chinesas, com as ouvintes, ele tinha um período muito curto, ele durava muito pouco. E também por conta de toda a censura, não eram todos os assuntos que poderiam ser falados. Muitas vezes a conversa ela não era ao vivo, ela era gravada e aí passava por edição, tinha cortes. E ela também coloca aqui que durante muito tempo toda conversa sobre assuntos sexuais fora proibido e que muitas perguntas que ela recebia tinham a ver com a sexualidade. A maioria dos ouvintes que escreviam para ela eram mulheres e muitas escreviam cartas anônimas. Muito do que diziam me causava um choque profundo. Eu achava que compreendia as chinesas. Lendo as cartas, percebi como estava enganada. Elas viviam uma vida e enfrentavam problemas com que eu nem sequer sonhava. Então, realmente, quando você lê aqui, né, o livro está dividido em 15 capítulos, e quando você lê cada uma dessas histórias aqui, são histórias estarrecedoras, inacreditáveis. Eu fiquei muito chocada com as coisas que eu li aqui. E aqui, né, como eu falei, ela vai entrevistar mulheres de diferentes idades. Então, isso é interessante também, porque de acordo com os relatos dessas mulheres, a gente também tem um panorama histórico. A gente acaba tendo conhecimento também sobre aspectos históricos e culturais da China em cada uma dessas épocas em que essas histórias são relatadas. Por exemplo, o livro aqui ele vai mencionar o Grande Salto pela Frente, que foi uma campanha lançada por Mao Tse-tung entre os anos de 1958 e 1960. Então, Mao Tse-tung ele implantou, por exemplo, reforma agrícola, aumentou a produção agrícola chinesa. E com esse programa ele queria elevar a capacidade de produção industrial da China e elevar a grandes patamares em pouco tempo. Só que a China não tinha estrutura, não tinha dinheiro para poder investir, né, nesse programa e acabou virando uma grande catástrofe, uma grande tragédia, porque estima-se que nessa época 40 milhões de chineses eles morreram de fome. E a partir disso, o Partido Comunista, né, de Mao Tse-tung, ele começou a enfraquecer, a oposição estava começando a se fortalecer, até que ele vai fazer a Revolução Cultural Chinesa. E nessa Revolução Cultural Chinesa, ele vai convocar principalmente jovens para poder fazer essa revolução contra a burguesia, contra qualquer tipo de influência capitalista. Então vai ter uma perseguição principalmente aos intelectuais, porque eles questionavam a política de Mao Tse-tung. Então essa obra aqui vai trazer esse panorama histórico. E assim, essa minha leitura ela faz parte de um projeto para poder conhecer mais sobre a história e a cultura da China. Como eu já tinha esse livro em casa, eu resolvi começar por ele. E ao mencionar essas abordagens aqui históricas, eu fiquei interessada na leitura da Grande Fome de Mao, né? Tem um livro com esse título, e também na biografia de Mao Tse-tung, dentre outros livros sobre a China. Mas principalmente essas serão minhas duas próximas leituras, porque são mencionados aqui no livro. Então aqui ela coloca que desde 1949 a mídia ela era a porta-voz do partido. Então somente eles é que forneciam as únicas informações a que os chineses tinham acesso e diziam todos a mesma coisa. Então a rádio, a televisão, os jornais, eles eram dominados pelo Partido Comunista e eles só podiam divulgar as notícias
pessoas que eram convenientes para o próprio partido. E aí só depois, em 1983, com Deng Xiaoping, é que se iniciou um lento processo de abertura da China. E foi a partir desse lento processo de abertura que ela conseguiu, no programa de rádio dela, abrir um espaço para dialogar com os ouvintes. E aí, como eu falei no início do vídeo, né, com esse programa as pessoas poderiam conversar, desabafar. E aí ela recebia, né, as cartas das ouvintes e ela ficou realmente espantada com o conteúdo dessas cartas. A maioria eram mulheres e ela percebeu o quanto que essas mulheres elas sofriam, elas eram reprimidas. No primeiro capítulo a gente se espanta com a primeira carta que ela recebe de um jovem. Ele denuncia, né, que tem um homem de 60 anos ali da aldeia, que na verdade todo mundo da aldeia sabe o que está acontecendo. Ele comprou uma esposa, uma menina muito nova, só que para ela não fugir, ele acorrentou essa jovem e ela estava muito abatida, estava sangrando, estava ferida, estava sem comer. Então ele mandou essa carta pedindo ajuda e ela vai ali tentar ajudar, entrando em contato com policiais. E aí o policial acha que realmente é muito sacrifício ter que fazer toda uma mobilização de equipe para poder resgatar uma mulher, como se aquilo ali fosse da cultura deles e deveria ser aceitável. E o policial diz assim: esse tipo de coisa acontece muito. Se todo mundo reagisse como a senhora, morreríamos de tanto trabalhar. E de toda forma é um caso perdido. Temos pilhas de relatórios aqui e os nossos recursos humanos e financeiros são limitados. Então é como se gastar, né, os recursos humanos e financeiros para poder salvar uma menina que está acorrentada, como se não valesse a pena salvar a vida daquela mulher. E aí, diante a insistência e os esforços, eles conseguem resolver essa situação. A menina é resgatada, mas como ela coloca aqui, ela não recebeu nenhum tipo de elogio, né? Pelo contrário, ela recebeu muitas críticas por deslocar soldados, causar agitação entre as pessoas e desperdiçar o tempo e o dinheiro da emissora. E ela ficou se questionando o quanto que realmente valia a vida dessas mulheres, né, das mulheres chinesas. Ela realmente percebeu, né, que as mulheres, elas viviam uma vida e enfrentavam problemas que ela nem sequer sonhava. Então, como eu falei, o livro está dividido em 15 capítulos e assim, são histórias perturbadoras. Não vai dar para falar todas aqui, mas comentando sobre algumas. Essa primeira, por exemplo, da menina, né, que foi comprada e acorrentada, é chocante. A segunda história aqui, ela é muito sofrida. A menina aqui, ela é violentada pelo pai desde muito nova. Ela acaba ficando doente, vai para o hospital e percebe que no hospital é um lugar que ela se sente segura, né? Longe dos abusos do pai. E quando ela melhorava e tinha que voltar para casa, aquilo ali para ela era perturbador. Então ela começou a provocar a sua própria doença para poder ficar mais tempo no hospital. E tem uma parte da história que ela não aguenta a situação, acaba contando para a mãe e a mãe fica ali impotente, dizendo que não pode fazer nada, que ela teria que aguentar aquela situação. E aí a gente percebe que a mulher ela não tem nenhum poder ali, alguma autoridade de lutar contra aquela situação, denunciar, é chocante. Então ela vai no hospital, ela passa a criar também uma mosca, a mosca pousa assim na pele dela, ela sente o carinho ali da mosca, ela acaba estreitando laços afetivos com essa mosca também. Uma história que termina assim, muito triste, muito triste. Uma outra história que eu vou destacar aqui é do capítulo 5, As Mães que Sofreram um Terremoto. E nesse capítulo vai falar de um grande terremoto que aconteceu na China e muitas pessoas morreram por conta desse terremoto e principalmente porque em Pequim ninguém ficou sabendo do terremoto que aconteceu nessa outra região da China por conta de todo o atraso de comunicação que tinha, né, naquela época. Então não foi possível acionar ajuda, né, que pudesse enviar ajuda, até porque as estradas também foram todas destruídas, para ajudar a tirar as pessoas dos escombros. Então, assim, pessoas morreram agonizando ali esperando ajuda. Então, nesse terremoto, as mães que perderam seus filhos, elas vão administrar esse orfanato com crianças que também perderam seus pais. Então, a Shin-Han, ela vai até esse orfanato para poder fazer uma entrevista com essas mães que perderam seus filhos. E essas mães, elas vão relatar com detalhes como que foi no momento do terremoto, como foi também ali esperar ajuda, como foi ser testemunha de toda essa catástrofe, de toda essa tragédia. Tem uma mãe aqui que vê a sua filha presa nos escombros, ela ainda estava viva, agonizando, esperando ajuda. Então, realmente foi um capítulo muito sofrido, muito doloroso. E também o capítulo 15, As Mulheres da Colina dos Gritos, foi impressionante.
E aí ela começa o capítulo falando que os jornalistas, eles presenciaram muitos eventos chocantes e perturbadores. No entanto, numa sociedade onde os princípios do partido governavam as notícias, era muito difícil informar a verdade do que viram. Era frequente terem de dizer e escrever coisas que discordavam. Bom, então ela conta aqui que a Colina dos Gritos, ela fica na faixa de terra onde o deserto já avança sobre o Planalto. Geralmente só se enxerga a distância de alguns passos nas tempestades de areia e os aldeães, trabalhando na colina, têm de gritar para se comunicar uns com os outros. Por essa razão, as pessoas do lugar são famosas pela voz alta e ressonante. Ela comenta, né, que ninguém soube confirmar se esse foi o motivo de a Colina dos Gritos ter ganhado o nome, mas é bem provável que esse seja o motivo. E ela fala aqui que esse lugar ele é completamente isolado do mundo moderno e que as moradias são pequenas e baixas, então, na verdade, são cavernas. Então aqui ela vai contar um pouco sobre como que é a vida dessas pessoas na Colina dos Gritos. E as mulheres aqui, elas só têm valores como instrumento ali de reprodução. Na Colina dos Gritos, a mulher não tem direitos de propriedade nem de herança. Quando a gente lê aqui a história dessas mulheres na Colina dos Gritos, é inacreditável. São coisas inimagináveis. A Shinhan aqui, ela percebe que as mulheres tinham um andar estranho, elas andavam um pouco com a perna aberta. E aí ela foi tentar entender o que estava acontecendo, o porquê que elas andavam assim. E aí ela fala, né, que ela notou um fenômeno curioso entre as moradoras da colina, que quando elas atingiam a adolescência, ou perto disso, seu andar se tornava muito estranho. Passavam a caminhar com as pernas abertas, oscilando num grande arco a cada passo. E aí ela viu várias folhas que foram cortadas do mesmo tamanho e ela ficou curiosa para saber o que era aquilo. E aí uma das mulheres comentou que as folhas eram usadas pelas mulheres durante a menstruação. Uma mulher usava suas 10 folhas a cada menstruação, mês após mês, mesmo depois do parto. Suas folhas eram os únicos pertences com que era enterrada. Ao saber disso, ela entendeu, né, por que as mulheres elas andavam daquele jeito. Elas tinham coxas em carne viva devido ao roçar das folhas. Então essas são algumas histórias aqui do livro. São histórias muito impactantes, histórias de abuso, de estupro coletivo, de suicídio, grandes tragédias, catástrofes. Mas são relatos que eu considero extremamente importantes para a gente conhecer. Então deixa aqui as minhas recomendações para as boas mulheres da China. Se você já leu, me diz o que você achou. Caso queira saber mais, a gente continua nos comentários. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.